Naquela noite, o silêncio da casa era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Havia algo de peculiar no ar, uma sensação de expectativa. Eu acabará de me mudar para a casa dos meus avós, uma construção antiga que tinha visto dias melhores. Os móveis eram pesados e escuros, e as paredes pareciam guardar segredos. Depois de me acomodar, minha avó me alertou sobre um quarto no andar de cima, um espaço trancado e coberto de poeira. "Não entre lá", ela disse, sua voz trêmula. "Aquele quarto pertence a um bebê que nunca cresceu." Eu ri, achando que era apenas uma história de família. No entanto, a curiosidade começou a me consumir. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu não consegui resistir. O chamado do quarto era irresistível. Fui até a escada e subi devagar, tentando não fazer barulho. A luz da lua iluminava o corredor, e minha respiração ficava mais pesada a cada passo. A porta do quarto estava ligeiramente entreaberta. Empurrei-a e entrei. O ar estava gelado, e a escuridão parecia envolver-me como um manto. Dentro, vi um berço antigo no centro da sala, envolto em um manto de poeira. O berço estava vazio, mas, à medida que me aproximava, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse me observando. De repente, um som suave começou a ecoar pela sala, como o choro de um bebê. Olhei em volta, tentando localizar a fonte do som, mas não havia ninguém. O choro se intensificou, e um frio percorreu minha espinha. Isso não pode ser real, pensei, mas a voz da minha avó ecoava em minha mente. Aquele quarto pertence a um bebê que nunca cresceu. Antes que eu pudesse recuar, vi uma sombra se mover no canto do quarto. Uma figura diminuta surgiu, vestindo um macacão branco e segurando um ursinho de pelúcia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora, e, embora parecesse um bebê, havia algo de terrivelmente errado com ele. "Ajude-me", a criatura balbuciou, sua voz infantil misturada a um tom de desespero. O medo tomou conta de mim, mas a compaixão também. "O que aconteceu com você?", perguntei, hesitando. O bebê apontou para o berço, onde algo se movia sob o cobertor. Quando olhei mais de perto, vi um pequeno objeto cintilante. Sem pensar, me aproximei e peguei o que parecia ser um brinquedo antigo, coberto de poeira. Assim que o toquei, a atmosfera do quarto mudou. O choro parou, e a figura do bebê sorriu. "Obrigado", disse ele, e então, de repente, o quarto começou a girar. O berço tremeu, e uma luz intensa surgiu, envolvendo tudo em um brilho ofuscante. Eu tentei fechar os olhos, mas a luz era tão forte que eu não consegui me mover. Quando a luz finalmente se dissipou, eu estava de volta ao corredor, o quarto trancado novamente. Uma sensação de alívio me invadiu, mas uma parte de mim sabia que algo havia mudado. O ar estava diferente, mais leve, e a presença que antes preenchia o quarto parecia ter se ido. Na manhã seguinte, minha avó me chamou para o café da manhã. "Você entrou no quarto?", ela perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. Eu a olhei nos olhos, sabendo que a resposta não seria simples. O bebê estava livre agora, mas eu nunca saberia o que realmente aconteceu naquela noite. Enquanto tomava meu café, uma pequena caixa de música começou a tocar suavemente no canto da sala. A melodia era doce, mas havia um toque de melancolia. Era como se o bebê estivesse me agradecendo, mas ao mesmo tempo, me alertando, às vezes, o que está trancado em um quarto escuro deve permanecer assim, mesmo que as intenções sejam boas. Sempre tive um desconforto inexplicável com buracos. Não era apenas claustrofobia, mas uma sensação muito mais profunda, como se o vazio em si estivesse vivo, esperando para me engolir. Quando descobri a palavra buracofobia, finalmente tive um nome para esse medo irracional. E ainda assim, me senti tolo por temê-los tanto. Isso foi até o dia em que me vi confrontado por um buraco que não deveria existir. Era uma tarde nublada, e eu estava caminhando em uma trilha na floresta, buscando um pouco de paz. De repente, uma névoa densa envolveu a paisagem, e o som dos pássaros e dos ventos sumiu como se eu tivesse entrado em outro mundo. Foi então que o vi, um buraco, grande e perfeito, no meio do caminho. A princípio,
Parecia apenas uma depressão no solo, mas, ao me aproximar, percebi que era muito mais profundo do que eu pensava. A escuridão dentro dele era densa, quase palpável. Um cheiro de umidade e decadência emergia do fundo, como se algo apodrecesse lá há muito tempo. Eu não queria me aproximar, mas algo no buraco me chamava, quase sussurrando meu nome. Meus pés, como se guiados por uma força externa, me levavam para a beirada. Eu olhei lá dentro, tentando ver o fundo, mas era impossível distinguir o que havia além daquela escuridão. De repente, ouvi um barulho vindo de dentro. Algo estava lá embaixo. Meu coração disparou. Um som de arranhões, quase como garras, subia das profundezas. A voz, que até então era um sussurro, ficou mais clara. Desça. Eu recuei, mas meus pés pareciam fixos ao chão. Uma mão invisível parecia me puxar para frente. Quando percebi, estava à beira do buraco, com os dedos do pé escorregando para dentro. O medo que senti foi indescritível. Com um esforço sobre-humano, consegui me afastar, caindo para trás. O sussurro cessou, e o som das garras desapareceu. Mas eu sabia que algo estava lá dentro, algo esperando por mim. Fui para casa naquela noite, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o buraco, a escuridão, e sentia aquelas garras tentando me puxar. Eu tentava racionalizar, mas o medo era real, e eu sabia que, se voltasse àquele lugar, jamais sairia de lá. Dias depois, resolvi voltar para a trilha. Eu precisava saber se o buraco ainda estava lá ou se tinha sido apenas fruto da minha imaginação. Quando cheguei ao local, a névoa estava de volta, mais densa do que nunca. Caminhei pelo mesmo caminho, com o coração batendo forte, até chegar ao ponto onde deveria estar o buraco. Mas ele não estava lá. O chão estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, aliviado. Talvez tivesse sido apenas uma alucinação, o fruto do meu medo irracional. Mas então ouvi novamente o sussurro. Você ainda está aqui. O chão começou a rachar debaixo dos meus pés. O buraco estava surgindo de novo, agora maior, mais faminto. Garras invisíveis começaram a se esticar na minha direção, agarrando minhas pernas. Eu corri, sem olhar para trás, ouvindo o buraco se abrir mais e mais, como se estivesse devorando o caminho atrás de mim. Cheguei em casa sem fôlego, mas o sussurro continuava na minha cabeça. Não consigo escapar. Todo buraco que vejo me traz de volta àquele momento. Cada rachadura no chão, cada depressão na terra, me faz lembrar que ele ainda está lá, esperando por mim. E um dia, quando eu estiver cansado demais para correr, ele vai me pegar. Quando herdei a casa da minha avó, não imaginava o que estava prestes a descobrir. O lugar, embora envelhecido e cheio de poeira, tinha um charme peculiar. Após algumas semanas organizando os pertences dela, encontrei um antigo baú de madeira no sótão, escondido atrás de pilhas de livros empoeirados. A curiosidade tomou conta de mim, e decidi abri-lo. Dentro, havia uma coleção de objetos estranhos, bonecas de porcelana com expressões perturbadoras, um espelho emoldurado que parecia brilhar de maneira peculiar e um caderno desgastado. O caderno me intrigou, pois suas páginas estavam repletas de anotações sobre rituais e encantamentos. Na primeira página, uma advertência, e nunca escolha o que está no fundo do baú. Ignorando o aviso, peguei uma das bonecas. Assim que a retirei, uma onda de frio percorreu a sala. A boneca, com um olhar vazio, parecia observar cada movimento meu. Por um instante, pensei que era apenas minha imaginação, mas não consegui sacudir a sensação de que algo estava errado. Coloquei-a de volta e peguei o espelho. O reflexo que ele mostrava era distorcido e sombrio, como se eu estivesse olhando para outro mundo. Em um impulso, decidi me afastar do baú, mas uma força invisível me impediu. O ambiente ao meu redor começou a tremer, e eu me vi cercado por sombras que dançavam nas paredes. Lutando contra o medo, tentei fechar o baú, mas a tampa não se movia. Ouvi sussurros que pareciam vir de dentro dele, chamando meu nome.
Uma sensação de desespero se apoderou de mim, e eu percebi que a boneca havia mudado de lugar, agora bem à minha frente. Ela tinha um sorriso perturbador, e os olhos pareciam brilhar com uma vida própria. Decidi que precisava me livrar do baú, mas, ao tentar sair do sótão, as sombras começaram a se aglomerar ao meu redor, sussurrando palavras incompreensíveis. A boneca parecia estar comandando tudo, sua presença se tornando cada vez mais opressiva. Sentia que cada passo que dava levava para mais perto da escuridão. Finalmente, consegui abrir a porta e correr escada abaixo, mas a sensação de estar sendo seguida não desaparecia. Ao chegar à sala, o ambiente estava em completa penumbra, e a boneca havia se posicionado em um lugar visível, como se estivesse me esperando. No fundo, percebi que ela não estava sozinha, as outras bonecas estavam agora em pé, todas me observando. Senti a necessidade de enfrentar o que havia despertado. Voltei ao sótão, determinada a encerrar aquilo de uma vez por todas. Quando abri o baú novamente, uma explosão de sombras se lançou contra mim. As bonecas começaram a se mover, suas vozes ecoando, misturando-se com os sussurros. Tentei gritar, mas as palavras se perderam. E então, em meio ao caos, uma única boneca se destacou, ela se aproximou e me ofereceu uma escolha. Eu poderia ficar com ela e ser parte do grupo, ou ser consumida pelas trevas que a acompanhavam. A ideia de fazer parte daquelas almas perdidas era tentadora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. No momento em que decidi recusar a oferta, tudo começou a desmoronar. O baú se fechou, e as bonecas voltaram a ser apenas objetos inanimados. Mas a sensação de que ainda estava presa àquelas sombras nunca me abandonou. Agora, todas as noites, vejo os olhos da boneca me observando, lembrando-me de que não posso escapar do que foi escolhido. Se algum dia você encontrar um baú no sótão de alguém, lembre-se e não faça escolhas. Algumas delas podem ser a sua ruína. A era digital facilitou a vida de todos nós. Compras online se tornaram comuns, e eu estava sempre em busca de ofertas incríveis. Um dia, enquanto navegava por um site obscuro, vi um anúncio de um item peculiar, um antigo diário, supostamente repleto de segredos de uma época perdida. O preço era incrivelmente baixo e, não resistindo à curiosidade, cliquei em o comprar agora. Quando o diário chegou, estava em um estado lamentável, coberto de poeira e com as páginas amareladas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro de mofo que emanava dele. As palavras na capa eram ilegíveis, mas não pude conter a empolgação. Decidi folheá-lo, mesmo sabendo que a condição era duvidosa. À medida que eu virava as páginas, percebi que o diário continha relatos de experiências horríveis e inexplicáveis. O autor parecia relatar eventos sobrenaturais e aparições, como se tivesse sido perseguido por algo maligno. O mais assustador era que, em uma das páginas, havia uma anotação: não escreva no diário ou você será chamado. Senti um frio na espinha, mas a curiosidade era maior que o medo. Naquela noite, não consegui dormir. Algo me impelia a pegar uma caneta e escrever. As palavras fluíram de mim, como se eu estivesse sendo guiado por uma força invisível. Escrevi sobre minhas próprias experiências e medos, sem pensar nas consequências. Assim que terminei, uma onda de pânico me invadiu. Olhei para o diário e vi que as páginas estavam se movendo, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. O quarto escureceu, e eu senti uma presença estranha. Era como se o ar estivesse sendo sugado para fora do espaço. A partir daquele momento, coisas estranhas começaram a acontecer. Sussurros preenchiam a casa, e sombras dançavam nas paredes. Às vezes, eu via uma figura encapuzada observando de longe, desaparecendo assim que tentava focar. As noites se tornaram pesadelos, com a figura sempre presente, me chamando pelo nome. Desesperado, tentei me livrar do diário, mas ele sempre retornava. Eu o escondia em lugares diferentes, mas na manhã seguinte, ele estava de volta na mesa ao lado da minha cama. A cada tentativa, o terror aumentava. Eu sabia que a figura estava se aproximando, que minha sanidade estava por um fio. Certa noite, enquanto tentava dormir, um grito estridente cortou o silêncio.
Levantei-me apavorado e encontrei o diário aberto, as páginas virando rapidamente. No centro, as palavras que escrevi se transformaram em um aviso: você não pode escapar do que invocou. A figura agora estava diante de mim, seu olhar vazio e penetrante me paralisando. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. O horror se apoderou de mim e, antes que eu pudesse reagir, tudo escureceu. Quando acordei, estava em um lugar desconhecido, cercado por sombras e sussurros, com a figura encapuzada ao meu lado. A mensagem era clara: eu era agora parte do diário, e aqueles que comprassem itens online teriam o mesmo destino. Cuidado com o que você compra, porque algumas coisas não pertencem a este mundo. Foi em uma noite de tempestade que tudo começou. Eu estava em casa, sentado à mesa da cozinha, tentando ignorar o eco do vento lá fora. Meu filho, Lucas, estava jogando videogame, o barulho dos tiros na tela preenchia o silêncio, mas eu não conseguia me concentrar. Aquele dia havia sido estranho, como se uma sombra estivesse se arrastando por toda a casa. Por volta da meia-noite, ouvi um grito. Era um grito agudo e penetrante que parecia cortar a noite como uma faca. A princípio, pensei que era apenas o jogo de Lucas, mas quando olhei para ele, vi que estava parado, os olhos arregalados, a expressão de puro terror. Pai, alguém está na porta, ele sussurrou, tremendo. Fui até a porta da frente, ao olhar pela pequena janela, não vi nada além da escuridão. Apenas chuva, batendo contra o vidro como dedos desesperados. Decidi abrir a porta, mas quando a empurrei, um frio intenso envolveu meu corpo. Algo me dizia para não sair, mas a curiosidade e a preocupação com meu filho me empurraram para fora. Assim que pisei no pátio, algo se moveu rapidamente na escuridão. Era uma sombra, uma forma indistinta que parecia flutuar. Fui tomado por um impulso, chamando por ela, esperando que fosse uma pessoa perdida. Mas, ao invés de uma resposta, o silêncio foi quebrado por um sussurro: ajude-me, ela não fecha a maldita boca. Tentei entender, mas as palavras não faziam sentido. Olhei para trás e vi Lucas na porta, seu rosto pálido e cheio de medo. O sussurro se intensificou, quase ensurdecedor, e algo começou a surgir da escuridão. Era uma mulher, seu corpo contorcido, com cabelos desgrenhados que cobriam seu rosto. Mas o que realmente me aterrorizou foram os lábios dela, abertos em um sorriso grotesco e largo, sem fim. Ela se aproximou lentamente, o sorriso se alargando a cada passo, revelando dentes afiados como facas. Sua boca não parecia fechar, como se um terror eterno a mantivesse presa naquele estado. Ajude-me, eu não posso fechá-la, ela repetia, a voz se arrastando como um eco na escuridão. Senti o medo me invadir. O que significava aquilo? Eu queria correr, mas algo me mantinha parado. Quando ela estendeu a mão, as unhas eram longas e pontudas, como se fossem garras. O olhar dela era vazio, mas havia uma súplica por trás daquela expressão, uma necessidade de ajuda que me deixou paralisado. Com um movimento repentino, ela se lançou em minha direção, e eu finalmente consegui me mover. Corri de volta para dentro, trancando a porta atrás de mim. Ouvi o sussurro se intensificando, e logo percebi que Lucas estava na sala, pálido e ofegante. Ele também ouviu. O que foi, pai? O que aconteceu? Tentei explicar, mas as palavras falhavam. A mulher estava lá fora, e de alguma forma, sentia que ela não ia desistir. O sussurro se transformou em gritos, e eu sabia que não poderia deixá-la entrar. Olhei pela janela e vi a silhueta dela parada na chuva, a boca aberta em um grito silencioso, e os olhos refletindo uma dor eterna. Ela não vai parar, disse Lucas, e naquele momento, compreendi que não se tratava apenas de uma mulher assombrada. Ela estava presa em um ciclo de sofrimento, e sua única missão parecia ser trazer outras pessoas para compartilhar sua maldição. Então, a casa começou a tremer. As paredes vibravam com os ecos de seus gritos. Ajude-me, ela não fecha a maldita boca. A porta começou a render, como se algo tentasse forçar a entrada. A realidade se distorcia ao meu redor, e a atmosfera pesava como um fardo. Senti uma onda de desespero.
Precisamos fazer algo, murmurei para Lucas, mas já era tarde demais. Com um último grito ensurdecedor, a porta se abriu com um estrondo, e a mulher se lançou sobre nós, o sorriso ainda mais largo, enquanto os gritos pareciam invadir a casa. E assim, sem conseguir escapar, vi a verdade. O que ela desejava não era apenas companhia, mas que a dor que carregava fosse compartilhada. Com um último olhar para meu filho, percebi que não havia mais como voltar atrás. O que começou como uma tempestade de verão se transformou em um pesadelo sem fim, onde a boca dela nunca fechou e os gritos ecoaram eternamente em nossas almas.